Pessoal, boa tarde, né? Tô vendo aqui que essa turma de prática 5 não tá ficando ninguém na sala, né? No momento das aulas. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai trabalhar contestação, tá? A contestação vai ser a continuação da petição inicial que nós trabalhamos na aula anterior, né? Eu passei a elaboração da petição inicial, passei a correção, né? Uma aula a gente trabalhou a elaboração da inicial. Na outra aula nós trabalhamos a correção da inicial, né? Disponibilizei lá no AVA o padrão de resposta da inicial e disponibilizei também lá o enunciado da contestação, né? Então, como foi dito, né, gente, no dia que eu passei a inicial, o que acontece? A gente está tentando aqui, né, obviamente, retratar com o máximo de rigor possível a nossa vivência prática, né? Como que ocorre na prática, né? Porque, dadas as condições aí que nós estamos passando em razão desta pandemia, né? Dadas as condições da pandemia, as nossas aulas práticas estão vedado, né, agora ter aulas práticas presenciais, né? Infelizmente, né, a gente precisa passar por esse período aí por inúmeros fatores, né? Dentre eles aí uma total desorganização dos nossos governantes em todos os níveis, né? Para variar no nosso país é dessa forma, né? Nível federal, estadual, municipal, não adianta falar aliviar para ninguém, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade aí, e inclusive nós, como população também, a gente tem que se incluir também, porque a gente, lamentavelmente, né, a gente não está respeitando aí como deveríamos o toque de recolher, não respeitamos como deveríamos, né, enfim. Mas aí, como foi dito lá no início, o que acontece nessas questões quando é inicial e contestação, né, gente? A parte autora, né, que vai lá no escritório, procura advogado, ele narra, né, os fatos na visão dele, autor, né? Obviamente que o advogado vai construir a petição inicial ali, não apenas na narrativa da parte autora, mas, né, também com todos os elementos que a parte autora trouxer para ele ali, né? No nosso caso aqui, como é um acidente de trânsito, que o advogado vai trabalhar em cima ali? O boletim de ocorrência, né? Porque no boletim de ocorrência vai estar lá a dinâmica do acidente, pelo menos assim, se pelo menos não, né? Geralmente, o boletim de ocorrência, nesses casos de acidente que não foram presenciados ali pelo policial, o policial vai chegar lá e vai fazer uma constatação bem parcial. Geralmente, a polícia militar trabalha dessa forma, né? Eles fazem, né, o parecer deles de uma forma bem imparcial. Aí eles falam, geralmente, às vezes até tem ali, chegamos no local do fato, a versão da parte autora foi assim, assim, assado. A versão da parte requerida foi assim, assim, assado. E eles colocam lá, de uma maneira técnica, né, o que eles viram que está estragado, né? Então eles vão falar assim, por exemplo, a frente do veículo tal está toda amassada, né? A lateral da parte do motorista, por sua vez, também está toda amassada. Então, por aí, é lógico que a gente vai começar a entender a dinâmica do acidente, né? Porque aí a gente vai... nós teremos uma visão ali de onde que o carro bateu e tal, aí a gente vai visualizar a via lá onde que ocorreu o acidente, e a gente vai pensar, um carro estava vindo aqui, outro ali, enfim, né? Aí, o que acontece? O advogado faz lá a petição inicial, tudo com base nisso. Na hora que o réu recebe lá a citação, que tem cópia da petição inicial, ele corre para o escritório de advocacia. E chega lá, ele, né, assim, falando um português bem chulo, ele acaba lá com a parte autora. Ele fala, isso aqui é uma mentira, não aconteceu assim e tal. Na verdade, os fatos se deram assim, assim, assado.
aí ele vai dar uma visão completamente diferente da que está ali na inicial, né? E vai levar, obviamente, os elementos que ele entende que são necessários para corroborar a visão dele dos fatos. No nosso caso, né, lá no enunciado, a gente vai ter que se ater ao enunciado, né, para ver lá o que foi dito pelo requerido, né, no enunciado. Né? Aí a gente vai ter que analisar lá o que o requerido disse, né, no enunciado vai estar lá como que ele narrou, e também se ele trouxe ou não novos elementos de prova. Né? Então a gente vai ter que fazer isso. E assim, uma questão muito importante, quando a gente pega a contestação, né, para fazer, a gente vai fixar de cara, tá, gente, os pontos que são controversos e os pontos não incontroversos. O que é isso? Tipo assim, aquilo que está dando discussão, né, que as partes discordam totalmente, e aquilo que eventualmente as partes concordam plenamente, ou concordam parcialmente e tal. Né? E a gente vai ter que fazer esse levantamento. Isso é importante, isso é importantíssimo. Por quê? A partir da fixação dos pontos controversos, a gente vai, consequentemente, né, ter elementos ali para a gente combater aquilo que a gente não concorda na inicial. Né? Então, a gente vai fixar os pontos controversos. E todos os pontos que forem controversos, eles devem ser impugnados. Existe um princípio que chama princípio da concentração da defesa, né? Que todos aqueles pontos que não forem impugnados na contestação, eles tornar-se-ão, consequentemente, eles tornar-se-ão verdadeiros. Os fatos ali vai ter tipo que uma anuência tácita do requerido. Então, se o cara fala lá assim, ó, o acidente foi causado porque o requerido imprimiu uma velocidade muito acima da média para a via. Se o requerido, na contestação, não fala nada sobre essa questão da velocidade, consequentemente, o juiz vai interpretar de que forma? Opa, se o cara falou que ele estava correndo e ele teve a oportunidade, né, para rebater esse argumento e não rebateu, quer dizer, esse argumento tornou-se verdadeiro. Né? Não necessariamente, tá, gente? Tipo assim, tudo em direito é muito complexo, né? Não necessariamente. Por quê que eu estou falando isso? Porque cabe ao juiz dizer o direito com aquilo, não só com a versão da parte autora, mas com tudo aquilo que dos autos consta. Então, às vezes o autor pode falar alguma coisa, o requerido manter-se em silêncio, mas aquilo que o autor está falando não tem nada a ver com a dinâmica de que está ali no processo. Aí o juiz, a quem cabe dar o direito, né, o juiz pode falar, ó, apesar de você ter falado isso e o requerido não ter rebatido, eu vejo aqui que aquilo que você está falando não tem a menor lógica aqui, então eu vou julgar improcedente seu pedido. Né? Isso pode acontecer? Pode, né? Porque cabe ao juiz dizer o direito, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, eu vou ler aqui o enunciado da contestação, tá? A gente vai fazer uma leitura do enunciado, aí assim, muito atentos, né, para essa leitura, para o que está sendo dito aqui no enunciado da contestação, porque é a partir do enunciado, né, é dentro desse limite aqui dos pontos do enunciado que nós vamos elaborar a nossa defesa. Então, não pode ter... o que eu estou querendo dizer? A gente não pode inventar a situação, né, gente? Isso é importante, inclusive, para um exame de OAB, aí, para prova prática, para tudo na vida, né, gente? Por quê? O que eu vejo, às vezes, são situações em que as pessoas não vão no cerne da questão, né? E a gente tem que ir no cerne da questão. Então, como que funciona a contestação? A contestação ela vai partir da análise da petição inicial, né? E dos documentos que acompanham a inicial. Por quê?
que deve ser feita essa análise em conjunto da inicial com os documentos, para a gente ver se há elementos ali, né, aptos a corroborar, né, aquilo que da inicial consta, né? Uma questão, né? A outra questão, a gente nós temos que imaginar o seguinte, aqueles elementos que o requerido trouxe, porque aí a gente vai dar a narrativa fática, né, e atrelar o direito de acordo com aquilo que da inicial consta, com as provas que o autor pretende provar, com aquilo que o requerido narra e com aquilo que o requerido traz ali como indício de prova. Então, nesse sentido aí, vai ter que haver uma análise de todo este contexto, tá? Por isso que eu falo, assim, sem medo de errar, que a contestação é uma peça mais complexa que a petição inicial. Ela é mais difícil de ser elaborada, tá? Então, vamos lá. Dito isso, né, eu gosto de abrir aqui para perguntas, mas como não tem ninguém na sala, né, então não tem como perguntar. Eu tenho que tocar o barco aqui. Então, vamos lá. Qual que é o enunciado da contestação aqui? Ó? Compareceram ao seu escritório de advocacia o senhor Bruno Marques e a senhora Amanda Batista, relatando os seguintes fatos, que no dia 5 de junho de 2020, por volta da 1h30 da madrugada, transitavam com o veículo Fiat Estrada, de propriedade da senhora Amanda, pela região central da cidade de Unai, que estava na rua Celina Frederico, com direção ao bairro Cachoeira, sendo que no cruzamento da referida rua com a Avenida Governador Valadares, houve uma colisão com o automóvel VW Saveiro, dirigido pela senhora Maria Taioba, que no momento da colisão o sinal de trânsito estava intermitente, razão pela qual teve muita atenção para adentrar na avenida e, inclusive, reduziu a velocidade, que não percebeu a presença do outro automóvel porque os faróis do referido carro não estavam acesos no momento da colisão. Fato este presenciado por um casal de namorados que passava próximo ao local, no momento do acidente, que tomou conhecimento que a motorista do outro veículo possui problemas de vista, miopia e não enxerga muito bem de longe, por isso deve dirigir sempre de óculos. Mas no momento da colisão não os portava, que muito provavelmente, em razão de não estar de óculos, não viu o carro dirigido por Bruno e, consequentemente, deu causa ao acidente, que foram citados de uma ação movida pela senhora Maria Taioba, razão pela qual receberam a petição inicial, cuja cópia levaram ao seu escritório, que não concordam com os termos da exordial, haja vista que não condiz com a realidade, que o senhor Bruno não faz uso de bebida alcoólica e que as latas de cervejas vazias encontradas no veículo foram consumidas pela senhora Amanda, que não foi realizado teste de bafômetro no local do acidente porque o aparelho estava com defeito, que o senhor Bruno compareceu ao hospital e fez exame de sangue, o qual constatou que não havia ingerido bebida alcoólica, conforme laudo que lhe entregou, que não concorda com o valor informado a título de dano material na petição inicial, isto porque no boletim de ocorrência constam as peças danificadas no veículo da autora, e, com base no referido documento, ele fez novos lançamentos, sendo que o mais barato deles noticia que o conserto do carro dela ficaria em R$ 3.500, considerando as peças danificadas, mais mão de obra, tudo nos termos dos documentos por ele levados ao escritório. Que é de conhecimento público e notório que a senhora Maria Taioba é esposa de um dos comerciantes mais ricos de Unai, e ela trabalha no comércio do marido como funcionária, mas também é proprietária, pois são casados no regime da comunhão universal de bens, conforme cópia da certidão de casamento. Que o casal, Bruno e Amanda, entendem que, na verdade, a culpa pelo acidente foi da senhora Maria Taioba e, por isso, ela deveria arcar com o conserto do carro deles, que, nos termos dos orçamentos realizados, ficou em R$ 2.800. Que não pretendem fazer acordo com a senhora Maria Taioba, que o senhor Bruno é vendedor autônomo e ofere renda mensal de média de 2 salários mínimos, enquanto sua namorada é dona de uma pequena loja de roupas e ofere renda líquida mensal de aproximadamente 3 salários mínimos. Diante dos fatos narrados pelo casal, Bruno e Amanda elaboram a peça processual adequada para defender os interesses da sua cliente, considerando-se como sendo a inicial padrão de resposta enviado pelo professor. Então, igual eu disse, eu disponibilizei um padrão de resposta lá no AVA, né? Da inicial. Esse padrão de resposta que será utilizado aí como parâmetro para a
contestação. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, gente. Quais que são os pontos aqui, as questões incontroversas? Que o acidente ocorreu no local indicado na inicial, no horário indicado na inicial, que o sinal estava intermitente, né? Que a direção dos veículos era a mesma que estava lá na inicial. Então, estes pontos tornaram-se incontroversos, né? Ou seja, ambas as partes concordam que isso, que a dinâmica do acidente, né, nesse sentido aí de local, sinal intermitente, horário, essas questões, né, ambas as partes concordam, tanto autor quanto réu, né, quanto réus, porque são dois. Então, beleza. Agora, o que tornou-se controverso, né? Ou seja, que a contradição, que eles não concordam, né? Aí já são várias questões, né, gente? Várias questões aí que são controversas. Quais que são essas questões? O Bruno fala, né, que não estava em alta velocidade. Ele fala que teve atenção para adentrar na via. Ele fala que quem deu causa ao acidente foi a Maria Taioba, que ela não utilizava óculos, que os faróis do carro dela estavam apagados, né? Ele fala que ele não bebeu, que ele fez o exame de sangue, ele comprova isso, ele traz um laudo lá para o escritório, né? Ele questiona os orçamentos apresentados por ela, né? Ele fala que o conserto do veículo dela não ficou no valor que ela informa no exordial, né? Que mais que ele questiona? Ele fala que, como ela que deu causa ao acidente, ela que deu prejuízo para ele, ele fala que, em razão disso, ele teve um prejuízo no valor de R$ 2.800. Então, a partir disso, né, gente, a gente vai fixar os pontos que são controversos e vamos impugnar um por um que está na peça autoral, né? Aí tem uma questão aqui que é muito importante, né? Que é o que a gente chama de reconvenção ou pedido contraposto, né? O que significa isso? No momento da contestação, de fazer a defesa, se houver ali elementos que possam ensejar, né, motivar um pedido contraposto, aí a gente vai ter que fazer esse pedido contraposto. No caso aqui do nosso exercício, tem aqui elementos para efetuar um pedido contraposto? Claro que tem, né, gente? Quais que são esses elementos? Os elementos são o seguinte, o réu, o Bruno, ele fala, olha, na verdade é ela que deu causa ao acidente e eu tive um prejuízo aqui de R$ 2.800. Então, tem que ter um tópico próprio na contestação falando da reconvenção. Então, você vai contra-atacar atacando, né? Você vai se defender contra-atacando, desculpem, né? Vai se defender e contra-atacar, né? Como que é feita ali a elaboração da contestação, né? Primeira questão, endereçamento. Na contestação, gente, é óbvio que o requerido ele já sabe o juízo a que vai ser dirigido a peça, né? Porque ele recebeu a inicial já foi distribuída, então aqui, né, tratando-se aqui da comarca de Unai, aqui tem a primeira e a segunda vara civil. O requerido distribuiu o processo ali, aí caiu ou para a primeira ou para a segunda vara. O requerido, não, desculpa, o autor, né? Aí, quando o requerido receber lá o processo, vai estar lá, né? Já a vara a qual foi distribuída, né? O segundo ou primeiro, já vai ter um número ali, obviamente, do processo. Então, por que eu estou falando isso? No cabeçalho, no endereçamento da contestação, você já vai ter que falar se é a primeira ou a segunda vara. Né? E é bom colocar no cabeçalho também ali a referência, autos, número tal, tal, tal. Né? 000, preenche aí, mas é só para vocês já terem essa visão de que a gente já vai saber desses elementos. A qualificação do requerido, geralmente na contestação o pessoal coloca como? Na prática, né? Coloca assim, igual Bruno Marques e Amanda Batista, ambos já qualificados nos autos. Por quê?
Você vai pegar, você vai olhar a inicial, como o cara já recebeu a citação e tal, significa que a qualificação dos requeridos ali estava certinha, né? Então, não tem muito erro, não. Isso aí é tranquilo, tá? Agora, gente, a questão é a seguinte, né? É isso que eu ia falar, às vezes eu penso tanta coisa ao mesmo tempo que eu não consigo dar dinâmica para minha fala, né? Minha fala fica lenta. Aí a questão é a seguinte, desculpem. Quando for uma prova de exame da OAB, é bom colocar a qualificação do requerido ali de acordo com o que está lá no artigo 319, para você mostrar conhecimento técnico para o avaliador, né? Você vai lá no artigo 319, pega aqueles dados lá que está no inciso 1 ou 2, não sei, né? Que é a qualificação que tem lá, e menciona aquela qualificação lá direitinho. Estado civil, nacionalidade, profissão, CPF, essas coisas, endereço eletrônico e tal. Mas na prática é isso que eu estou te falando. Aí você vai colocar, vem com fundamento no artigo tal, apresentar contestação com reconvenção, né? Porque aqui no nosso caso a gente viu que tem o pedido contraposto. Aí o primeiro tópico da contestação vai ser a assistência judiciária. Vai pedir assistência judiciária para os requeridos, né? Por quê que eu estou falando que vai pedir? Porque no exercício aqui está claro que deve pedir. Eles informam aqui que um tem uma renda de 2 salários e o outro tem uma renda de 3 salários. Então, com essa renda aí, eles fazem jus à assistência judiciária, tá? Beleza. Depois desse tópico vai vir um breve resumo dos fatos narrados na inicial. Esse breve resumo dos fatos narrados na inicial, ele é feito sem emoção, né? Aí você vai colocar lá, aduz a parte autora que no dia tal transitava com seu veículo na rua tal, quando repentinamente foi atingida pelo veículo conduzido pelo requerido tal, conduzido pelo requerido tal, de propriedade da requerida tal. Ponto. Informa que em razão do acidente teve prejuízo da ordem de tanto. Tá. Aí vai colocar lá o que está falando, vai resumir ali os tópicos que estão na inicial. Sem emoção, né, gente? Você não vai repetir lá, foi violentamente atingido, né? Caso esteja isso na inicial. Lógico que não, que você não quer ressaltar essas questões que são, evidentemente, aí, prejudiciais ao seu cliente, né? Pelo contrário, você quer fazer com que o juiz esqueça isso, né? Então você não vai dar ênfase para esses advérbios aí que sejam prejudiciais aí, ao seu cliente, não. Depois você vai colocar assim, da realidade dos fatos. Aí você vai fazer uma narrativa dos fatos na visão do seu cliente, né? No nosso caso aqui, você vai tirar essa narrativa fática do enunciado, né? Você vai falar, na realidade, você vai começar esse tópico aí de que forma? Você vai colocar assim, na realidade, os fatos não se deram conforme noticiado na peça de ingresso. Aconteceu isso e tal. Aí você vai falar do jeito que está no enunciado. Depois, gente, a gente passa para as preliminares de mérito, né? Por quê? O artigo 337 do CPC, ele fala lá quais que são as preliminares que podem ser alegadas antes de se adentrar ao mérito, né? Aí sempre o advogado tem que se ater a isso. Tem alguma preliminar aqui que eu possa eventualmente suscitar, né? Trazer à baila aqui? Tem. No nosso caso aqui tem. Quais que seriam as preliminares? É uma pergunta que eu estou fazendo. Como ninguém está na sala, a pergunta vai ser respondida por mim mesmo. Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Então vamos lá. Quais que seriam as preliminares aqui? Impugnação ao valor da causa, porque você vai questionar ali os orçamentos que está sendo apresentado pela parte autora, consequentemente vai diminuir no valor da causa. E também, gente, sempre tem que questionar o valor do dano moral. Aqui, gente, você pensa assim, mas por que eu vou questionar, né,
os orçamentos se eu quero que a ação seja julgada improcedente. Aí é um outro princípio, que é um princípio inerente às defesas, né? Que é o princípio da eventualidade. O que significa esse princípio? Ó, sou juiz, né? Excelência, eu quero que o processo seja julgado improcedente, mas, todavia, contudo, porém, né? Se o senhor entender, ou o senhor entender que o pedido deve ser julgado procedente, considera como orçamento estes valores aqui, e não estes que estão noticiados. Considera como valor do dano moral tanto, e não esse que está sendo noticiado na inicial, né? Aí você vai desenrolar ali argumentos para você justificar esse seu pedido para diminuir. Mas a gente tem que fazer esse pedido com base nesse princípio da eventualidade, tá? Aí depois a gente vai suscitar das preliminares, que é essa impugnação ao valor da causa, e tem uma outra preliminar também, que é a assistência judiciária para a parte autora, né? Que foi falado aqui no enunciado da contestação, que ela é rica, que ela é de família de comerciante e tal, que ela tem dinheiro, não sei o que, tem que suscitar essa preliminar também. Depois a gente vai começar a atacar o mérito, né? Aí no mérito, gente, aí a gente tem que desenrolar, né? Aí a gente tem que falar que quem deu causa foi ela, né? Que ele teve cuidado para adentrar, que ele não estava com excesso, trazer essa questão aí do laudo que ele fez, né? Que ele fez o exame de sangue para comprovar que ele não tinha bebido. Então, todas essas questões aí que são benéficas ao seu cliente, que constam da peça de resistência, aí vão ser discutidas no mérito. E depois, como tem o pedido da reconvenção, aí a gente vai criar um tópico próprio, né, que é o tópico da reconvenção. Aí na reconvenção a gente vai falar, olha, no entender dos requeridos, foi a Maria Taioba que deu causa ao acidente, por isso é ela que deve pagar pelos prejuízos que eles sofreram, que foram da ordem de R$ 2.800, né? Aí, por último, né, a gente passa pros pedidos. Nos pedidos, gente, você tem que fazer uma revisão lá da sua peça, né? Uma revisão da sua peça. Por quê? Tudo que consta no bojo da sua peça vai ser objeto de pedido. Então, você vai pedir o deferimento da assistência judiciária gratuita, o assistente judiciário gratuito para os seus clientes. Aí depois você vai passar para as preliminares, né, que você fez o pedido lá. Seja acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, né, e a fim de que o valor seja tal conforme fundamentação supra. Seja acolhida a preliminar para indeferimento da assistência judiciária gratuita à autora pelos motivos expostos na inicial, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes, né, nos termos da fundamentação supra, na eventualidade de procedente a ação, seja condenado em pagamento de danos morais no importe de tanto e danos morais no importe de tanto, materiais no importe tal e morais no importe tal, né? Reconvenção, né? Seja julgado o pedido contraposto à reconvenção, seja julgada procedente a reconvenção para condenar a requerida no pagamento de tanto. Então, tudo isso aí tem que constar no pedido. Uma outra questão que está no enunciado, que eu também nem ia falar para ver quem que está com mais maldade aí, né? Que é a questão do... Esqueci agora, gente. Da realização da audiência de conciliação, porque agora é obrigatório, né, por força lá do CPC, tanto o autor quanto o réu precisam informar, seja na peça de ingresso, na inicial ou na contestação, se desejam ou não fazer a conciliação. Se o autor informar na peça negócio, aí o réu pode falar o que for que o juiz vai marcar a conciliação, né? Isso é um absurdo, mas é assim que funciona na prática. Por que eu falo que é absurdo? Porque quando dois não querem, não tem
tem jeito, okay? Se um não quer e o outro quer, não tem jeito, né, gente? Não tem jeito de obrigar uma das partes. Aí tem que dar sentença mesmo, instruir o processo. Mas aí o que o juiz pensa? Ah, não, vai que cola, né? Vai que o cara muda de ideia, que Deus toca o coração dele e no dia da audiência ele chega lá e faz um acordo e me deixa livre desse pepino. Não é livre não, né, gente? Estou falando brincando assim porque, na verdade, a melhor forma realmente para chegarmos, né, num chegarmos para resolvermos um processo judicial, a melhor forma de resolvermos um processo judicial na minha opinião, indubitavelmente, a construção de um acordo entre as partes, né? Porque aí fica melhor para todo mundo, dura menos tempo, dura muito menos tempo, enfim, tem vários benefícios em relação ao acordo, no meu entender, né? E o Poder Judiciário também pensa muito assim, né? Mas não é todo mundo que pensa assim, não. Tem advogado aí que pensa assim que o bonito é brigar até morrer pelo cliente ali, né? Mas não é por aí, não. E é lógico que tem todo um fundo de interesse por trás disso aí, né? Aí na reconvenção vai pedir. Aí vai informar lá se deseja ou não. Como o requerido falou lá no seu escritório que não quer, aí precisa colocar que não quer, tá? E é isso, vai finalizar com local, data e o nome do advogado, tá bom? Então é isso e depois eu vou disponibilizar lá o padrão de resposta da contestação. Vocês façam aí a contestação, entreguem na próxima aula e é isso aí, tá bom? Um abraço a todos que não se encontram presentes, mas moram no meu coração.